Quanto pesa uma nuvem? Distribuição de Daki. Se algumas nuvens nos fazem sonhar, outras nos intrigam e ameaçam. As nuvens são temíveis quando provocam inundações devastadoras, raios, ventanias, chuvas de granizo ou de neve, que junto com as tormentas geram as nevascas. Mas, geralmente, as nuvens são desejadas e bem-vindas. Elas fornecem as chuvas para a agricultura e a neve que recobre as montanhas, acumulando água dessa forma para os períodos de seca. Nos países nórdicos, a neve e o frio chegam a produzir distrações animadas. Sobre os mares e oceanos, as massas de nuvens podem estar associadas a tempestades ou ciclones, que são particularmente perigosos para os navegantes. Diante de condições atmosféricas imprevisíveis, o homem procurou compreender e dominar o tempo. Às vezes, com ferramentas rudimentares e com resultados mais ou menos ridículos. Desde sempre, o tempo foi uma referência essencial para o homem. Mas ele tinha poucos meios para prever como seria o tempo no dia seguinte, já que isso dependia de vários fatores de influência. Por isso, ele se servia do que tinha. Antigamente, ele tinha os deuses e os santos como referência e usava também animais para fazer previsões. A rã, durante muito tempo, foi o símbolo da meteorologia. Apelava também para máximas e provérbios. Servia-se da climatologia local existente naquelas máximas. Infelizmente, isso era transportado para outras regiões por mascates, almanaques, etc. E perdiam muito do seu significado. No século XVII, Torricelli e Pascal abrem a era científica do estudo da atmosfera. Torricelli, invertendo um tubo cheio de mercúrio, inventa o barômetro. Em Paris, Pascal, do alto da Torre Saint-Jacques, mede as variações da pressão com a altitude. Mas foi somente na segunda metade do século XIX que a meteorologia se tornou verdadeiramente uma ciência. Leverrier criou, na França, a primeira rede meteorológica e rapidamente surgiu uma organização meteorológica internacional que deu origem à OMM, Organização Mundial de Meteorologia, da qual participam atualmente 183 Estados-membros. Para compreender as nuvens, é necessário observá-las. O principal mecanismo para observar as nuvens é o radar. Esse instrumento permite observar a distância e ver o que acontece no coração das nuvens, especialmente para examinar o conteúdo da água, a sua distribuição e quais as correntes no seu interior. Essas observações permitem tentar compreender o que acontece. O grande inconveniente do radar é que, efetivamente, ele não permite a observação de volumes muito importantes. Só é possível observar umas centenas de quilômetros. Para diminuir esse inconveniente, utilizam-se sistemas instalados em satélites, que podem estar nos radares, e esses sistemas permitirão uma visão global da situação das nuvens. Atualmente, a observação científica da atmosfera terrestre é possível graças a dois tipos de satélites complementares: os satélites definíveis, em órbitas polares, e os satélites geoestacionários. Os satélites definíveis encontram-se entre 800 e 1.200 quilômetros do solo e efetuam medidas relativamente exatas, mas eles observam apenas 2 vezes por dia uma dada região.
Situados a 36 mil quilômetros, os satélites geoestacionários giram à mesma velocidade da Terra, cobrindo permanentemente as mesmas regiões. Mas como estão a maior distância, sua medição não é tão precisa. Os aviões de pesquisa, equipados com aparelhos especiais de captação, permitem penetrar no interior das nuvens. Assim, podemos estudar sua temperatura, umidade e composição em gotinhas ou cristais de gelo. Normalmente, as nuvens cobrem em torno de 63% do planeta, mas de maneira desigual em função do local e do momento. Geralmente, são mais numerosas sobre os oceanos do que sobre os continentes, e em latitudes de clima temperado, mais do que as que se situam próximas aos polos ou ao Saara. Além disso, essa cobertura de nuvens varia também entre a noite e o dia e entre o inverno e o verão. É mais forte durante a noite sobre os oceanos e durante o dia sobre os continentes. Já nas latitudes de clima temperado, o inverno apresenta um céu mais cheio de nuvens. Inversamente, é no verão que as nuvens são mais abundantes nas regiões equatoriais. Como o Sol aquece mais fortemente o Equador do que os polos, o planeta está constantemente em desequilíbrio térmico. Mas a atmosfera equilibra esse contraste climático, evaporando a água quente dos mares tropicais e transportando-a para as regiões polares ou temperadas. Se não houvesse as nuvens, a Terra seria um planeta seco e árido, varrido por tempestades de areia e de poeira. As nuvens também influem sobre a quantidade de calor recebido e emitido pela Terra. Seu efeito é duplo. Elas refletem para o espaço sideral uma parte da radiação solar, o que reduz o aquecimento do solo. Ao mesmo tempo, impedem que escape uma parte da radiação terrestre. As nuvens finas deixam passar o Sol, mas retêm a radiação terrestre. Aumentam o efeito estufa, enquanto as mais espessas protegem a Terra da radiação solar e limitam seu aquecimento. Uma grande parte do planeta está coberta por água, mas somente 1/10 milionésimo dessa água é doce, facilmente acessível nos rios, lagos ou nos lençóis freáticos. A água doce é indispensável para a vida do homem e suas atividades básicas, como a agricultura e a criação de animais. Sem a chuva, as reservas de água doce secariam rapidamente e não poderiam mais atender às necessidades de todos. O vapor da água da atmosfera é obtido pela evaporação dos oceanos, lagos, rios e pela evapotranspiração da vegetação. O vapor d'água é invisível e não deve ser confundido com as nuvens esbranquiçadas ou com os nevoeiros. Com a altitude acima dos oceanos e também acima dos continentes, parte do vapor d'água se condensa para formar gotículas de água ou minúsculos cristais de gelo, gerando assim as nuvens. As gotinhas de água ou pequenos cristais de gelo que compõem as nuvens, ao se tornarem muito pesados, cairão sob a forma de chuva, precipitações de neve ou granizo. Uma
Uma parte da água dessas precipitações escorre pelo solo, desaguando nos rios, ou penetram nos lençóis subterrâneos antes de encontrar os mares e os oceanos. Acima dos continentes, a evaporação não é suficiente para alimentar todas as precipitações. O vento compensa esse problema, transportando grandes quantidades de vapor de água dos oceanos para os continentes. As nuvens se formam e se deformam. Sua altura varia de algumas centenas de metros até 15 quilômetros. Sua largura é ainda mais variável e estende-se de uma centena de metros para os cúmulos de bom tempo a milhares de quilômetros para os sistemas frontais que cobrem as regiões no inverno. As nuvens são compostas de uma grande quantidade de gotinhas de água e de pequenos cristais de gelo que difundem a luz em todas as direções, dando às nuvens um aspecto opaco. Essas gotinhas e esses cristais são muito pequenos. Seria preciso alinhar por volta de 50 deles para formar 1 milímetro. De fato, seu volume não é muito importante. Observando uma nuvem, vemos que ela possui cerca de 100 mil vezes mais ar do que gotas de água. E, no entanto, são as gotas de água que geram as características principais das nuvens, dando seu aspecto opaco e criando as precipitações. A luz do Sol é branca, uma mistura de todas as cores visíveis pelo olho humano. As nuvens e o ar a modificam, sendo responsáveis pelas mudanças de cor da atmosfera. A cor de uma nuvem depende de sua composição, do tamanho das gotas e dos cristais de gelo, mas também de sua espessura e de sua posição em relação ao Sol. Assim, as partes iluminadas de uma nuvem espessa são brancas, enquanto as partes situadas à sombra têm um colorido cinza escuro. Quanto ao céu, é o ar que lhe confere a cor, por dispersar a parte azul da luz solar em todas as direções. O Sol e as nuvens parecem vermelhos à tarde ou ao amanhecer, porque os raios solares baixos atravessam uma camada espessa da atmosfera e perdem a maior parte de seu componente azul antes de nos atingir. Ao difundir e enviar a luz, as gotas de água e os cristais de gelo muitas vezes provocam irisações, halos ou arco-íris. A experiência de que a luz branca é composta de raios de todas as cores que são desviados e separados quando atravessam um prisma. As gotas de água agem do mesmo modo que um prisma. Quando a luz solar as atravessa, ela se decompõe em um feixe de luz multicolorido. A cor de uma gota de chuva que um observador vê dependerá de sua posição em relação ao feixe multicor. Quando podemos ver a chuva estando de costas para o Sol, as gotas que nos enviam uma luz colorida formam um semicírculo, o arco-íris. Se nos movermos, os raios coloridos não chegam mais das mesmas gotas e o arco-íris se desloca, permanecendo sempre à distância, sempre inacessível.
que observamos na atmosfera têm formas muito variadas. Algumas parecem bolas de algodão, outras são como véus estendidos, e essas formas correspondem às características da atmosfera. Elas possuem uma certa linguagem. Eu diria que se assemelham aos sinais de fumaça feitos pelos índios americanos. Por exemplo, quando observamos nuvens em forma de discos voadores, que chamamos de nuvens lenticulares, isso corresponde a ventos muito fortes que sobem pelas montanhas. Se observamos, por exemplo, nuvens em forma de torres ou de ameias, geralmente são precursoras de tempestades e trovoadas que podem surgir nas próximas horas. Do mesmo modo, as nuvens finas em forma de filamentos, bastante estiradas, indicam ventos fortes em altitude e geralmente precedem perturbações que podem chegar em algumas horas. As nuvens que observamos na atmosfera geralmente nos parecem leves e flutuam como plumas, mas, na verdade, são extremamente pesadas. Às vezes chegam a pesar várias centenas de milhões de toneladas. A menor das nuvens, por exemplo, um pequeno cúmulus de 1 quilômetro de diâmetro, pesa vários milhões de toneladas ou o equivalente a 1 milhão de carros. Se tomarmos, por exemplo, um cúmulus nimbus, que é uma nuvem de cerca de 15 quilômetros de diâmetro e uma dezena de quilômetros de altura, ela pode pesar muitos milhares de toneladas. E a quantidade de água que contém poderia encher 10.000 caminhões-pipas ou vários petroleiros gigantes. Em relação à energia, as nuvens desenvolvem uma energia considerável. Sabemos que o cúmulus nimbus, por exemplo, emite em 1 hora uma energia que poderia suprir toda a energia doméstica da França durante 1 mês. A água pode apresentar 3 estados: gasoso, líquido ou sólido. Compreender uma nuvem é, antes de tudo, compreender o que faz a água adotar um desses diferentes estados. Uma molécula de água é composta de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Ela é 10 milhões de vezes menor que uma gota de chuva. Não vemos a água que evapora de um lençol estendido porque o vapor de água é um gás invisível. No estado gasoso, as moléculas de água se agitam em grande velocidade, cerca de 2.000 quilômetros por hora. Elas se deslocam livres e independentes uma das outras. No estado líquido, a água se deforma facilmente. As moléculas são ligadas umas às outras por estruturas flexíveis e ainda se deslocam com rapidez. O gelo não se deforma facilmente devido ao seu estado sólido. Nesse estado, as moléculas de água estão fortemente ligadas. Organizam-se em forma de hexágonos, o que explica as formas particulares dos cristais de gelo observados na natureza. Como as moléculas de água se deslocam mais lentamente para passar do vapor ao estado líquido ou ao estado sólido, liberam grandes quantidades de energia que aquecem a atmosfera. Numerosas partículas de poeira e aerosóis estão presentes na atmosfera, produzidos pelas tempestades de areia, poluição das cidades e das usinas. As gotas de nuvem ou de cristais de gelo formam-se em torno dessas partículas de poeira. É a nucleação. As partículas de poeira são especialmente visíveis nas chuvas de lama vermelha vindas do Saara.
Sem as partículas de poeira, as nuvens e a chuva mal apareceriam. As nuvens que observamos na atmosfera dependem muito da quantidade de poeira e do grau de poluição do ar no qual se desenvolvem. Por exemplo, as nuvens que se desenvolvem acima de regiões poluídas possuem grande quantidade de gotas muito pequenas que vão lutar para crescer, porque são tão numerosas que precisam compartilhar a água disponível, enquanto as nuvens que se formam em regiões pouco poluídas, por exemplo, sobre os oceanos, possuem uma quantidade de gotas muito menores que podem ficar bem maiores, tendendo assim a se transformar em precipitações muito maiores também. Podemos deduzir que, em geral, as nuvens que se desenvolvem, por exemplo, acima dos oceanos, possuem aptidão para formar precipitações maiores que as nuvens que se formam acima de zonas poluídas ou industriais. O gás que escapa dos aviões possui forte teor de vapor de água e de partículas de poeira, o que facilita a formação dos cristais de gelo visíveis sob a forma de grandes rastros brancos. A baixas temperaturas, a formação de um cristal de gelo desenvolve-se de preferência sobre as partículas de poeira ou aerosóis, cuja organização molecular se assemelha à organização molecular do gelo. As moléculas de água reúnem-se em pequenos hexágonos brancos para criar cristais chamados de dendritos, em forma de plaquetas, colunas, agulhas ou samambaias. O desenvolvimento das nuvens é sobretudo determinado pelas variações de pressão, de temperatura e de umidade encontradas em altitude quanto mais sobem na atmosfera. Quanto mais se sobe, mais a pressão diminui, porque o peso da coluna de ar que se encontra acima de nossa cabeça é cada vez menor. Ao nível do mar, a pressão média é de 1013 hectopascal ou uma atmosfera. A 80 quilômetros, ela não passa de 0,002 hectopascal, ou seja, 500 mil vezes menor. Portanto, acima dessa altitude, resta muito pouco ar. A Terra se aquece absorvendo os raios do Sol e, a seu tempo, aquece a atmosfera. Próximo ao solo, a temperatura média do ar é de aproximadamente 15 graus Celsius. Aumentando a altitude, a temperatura diminui em média 6 graus Celsius por quilômetro até a tropopausa, que se situa a uma altitude de aproximadamente 10 quilômetros. A maior parte das nuvens encontra-se entre o solo e a tropopausa. Os meteorologistas classificam as nuvens em função de sua composição, forma, dimensões e seu aspecto. As nuvens mais baixas são compostas de gotas de água líquida, enquanto as mais elevadas são essencialmente compostas de cristais de gelo. O termo cirro, ou cirrus, que significa filamento, é aplicado às nuvens em forma de cabelos que se desenvolvem nas altitudes mais elevadas e temperaturas mais frias da atmosfera. Elas devem seu aspecto fibroso à presença de cristais de gelo.
ou cúmulos, significa amontoadas e designa as nuvens em forma de montes enroscados, de couve-flor ou de bolas de algodão. Geralmente são densas e largas. Estrato ou estratos significa extensas, características das nuvens em forma de camadas. Ao contrário dos cúmulos, estas são geralmente pouco espessas e muito mais espalhadas. As nimbus estratos e as cúmulos nimbus, qualificadas como nimbo ou nimbus, são as nuvens escuras e baixas, ameaçadoras e grandes geradoras de precipitações. As nuvens se formam desde que haja correntes ascendentes, aquelas que transportam o ar que se encontra próximo ao solo para grandes altitudes. À medida que o ar sobe, a temperatura diminui, e quando essa temperatura se torna muito fria, o vapor de água condensa. O mesmo processo acontece na janela de nossa casa, quando há umidade no interior e o vidro está frio, pois faz frio lá fora, por exemplo. A diferença na atmosfera é que simplesmente não existe vidro, mas a condensação vai se produzir sobre as partículas que estão em suspensão no ar, na poeira e nos aerosóis. Em outras palavras, quando um volume de ar que chamamos de parcela se eleva, torna-se cada vez mais frio e mais leve. Se o resfriamento for suficiente, a condensação de uma parte do vapor de água pode ocorrer sobre a poeira e os aerosóis e produzir um grande número de minúsculas gotas de água ou de cristais de gelo e uma nuvem se forma. Portanto, é necessário que o ar úmido se eleve para que as nuvens se formem. O ar pode subir se o vento o conduzir sobre um relevo ou uma massa de ar mais fria. Pode também se elevar espontaneamente quando, aquecida por uma fonte de calor, torna-se mais leve que o ambiente ao redor. Isso geralmente é o que acontece na superfície da Terra que não é homogênea. Por exemplo, se a temperatura do mar for muito diferente da área costeira ao redor. Este fenômeno é bastante conhecido pelos praticantes de voos livres ou das aves que sabem aproveitar as correntes ascendentes. As nuvens são alimentadas permanentemente pelas correntes de ar quente, que transportam a umidade das camadas baixas da atmosfera até elas e deixam parte do vapor na nuvem. Esse vapor se transformará tanto em água líquida quanto em água sólida e criará precipitações que cairão das nuvens. O transporte de umidade é permanente durante o tempo de duração da nuvem. Às vezes, as nuvens são espessas, enquanto em outros casos, apesar da presença do ar quente e úmido, têm dificuldade em se formar e produzir precipitações. Por que essa diferença? Porque a estabilidade da atmosfera influencia fortemente a formação das nuvens. Em uma atmosfera estável, a temperatura ambiente varia pouco com a altitude. Uma parcela de ar que se eleva torna-se mais fria e, portanto, mais pesada que seu ambiente. Sua tendência, então, é descer. Mas uma parcela de ar que desce torna-se mais quente, portanto mais leve que seu ambiente. Sua tendência, então, é subir de novo. Se qualquer movimento vertical das parcelas de ar estiver freada, tornará a formação das nuvens mais difícil. No entanto, as nuvens podem aparecer se o ar da parcela for bastante úmido. Essas nuvens geralmente tomam a forma de discos voadores ou lentes, mais ou menos alongadas, e são comumente denominadas lenticulares. Em uma atmosfera instável, a temperatura da massa de ar diminui rapidamente com a altitude.
Uma parcela de ar que se eleve torna-se rapidamente mais quente e, assim, mais leve que seu ambiente. Ela tende, então, a continuar sua ascensão, o que favorece o desenvolvimento de nuvens. Podemos também perguntar por que as nuvens que são tão pesadas não caem, por que ficam no ar, por que flutuam na atmosfera. De fato, dizer que não caem não é inteiramente verdade, porque parte delas cai quando há precipitações. Vamos tomar, por exemplo, um pequeno cúmulus. Eu disse que um pequeno cúmulus pesava por volta de 1 milhão de toneladas. E essa nuvem permanece suspensa no ar, em parte porque existem correntes ascendentes que manterão as pequenas gotas no ar, mas, sobretudo, a nuvem não cai porque o ambiente ao seu redor é muito seco. E logo que uma gota de água ou um cristal de gelo sai da nuvem, evapora imediatamente e não é mais visível. A única parte visível é onde as gotas de água ou os cristais de gelo que se formam podem ficar sem evaporar. As nuvens lenticulares, que se formam logo após a subida do ar sobre uma montanha, podem durar muitos dias se as condições atmosféricas continuarem estáveis. Mas as gotas de água que as compõem têm uma pequena duração, alguns minutos no máximo. Uma nuvem jamais se constitui das mesmas gotas. No interior de uma nuvem, as gotas de água se formam no nível da zona de condensação, aqui em azul. Elas evaporam quando atravessam um limite entre a nuvem e o ar seco exterior, representado na figura por um traço alaranjado. As precipitações são distribuídas desigualmente pela superfície do globo e contribuem para o desenvolvimento de climas bem diferentes. A presença do vapor de água na atmosfera não é suficiente para que as nuvens apareçam e provoquem as precipitações. É necessário ainda que existam todas as condições favoráveis. Assim, contrariamente ao que se pensa, a atmosfera dos desertos tropicais é muito carregada de vapor de água e, no entanto, as precipitações são raras. Em uma região temperada como a França metropolitana, a média pluvial anual é de 80 centímetros. Nas regiões equatoriais, essa média pode ultrapassar 2,5 metros, com um recorde de 13,30 metros registrados em Lloro, na Colômbia. Inversamente, certas regiões são muitas vezes totalmente privadas de água, como Iquique, no Chile. Entre as ideias que temos sobre a formação das precipitações, em particular a que encontramos mesmo em livros de geografia, é que as nuvens se formariam sobre os oceanos e que depois seriam transportadas para a Terra, onde ocorreriam suas precipitações. Só que essa imagem é falsa, porque as chuvas que se formam em determinado local não são formadas sobre os oceanos. De fato, as nuvens são alimentadas de forma contínua, e a chuva que cai em determinado local corresponde às precipitações que se formam em 10 minutos ou no quarto de hora que as precede. As gotas de água ou os cristais de gelo que constituem as nuvens são pequenos demais para cair no solo. Se as gotas se aglomerarem, podem formar gotas mais grossas que cairão ao juntar-se a outras gotas, produzindo a chuva. Devido à resistência do ar, quanto mais pesada se torna uma gota, mais ela se achata e toma forma de uma abóbora e não de uma lágrima, como geralmente são representadas.
Quando a temperatura perto do solo é muito fria, as gotas se congelam sobre os objetos que encontram. Os flocos de neve se formam pela colisão e agregação de pequenos cristais de gelo. A uma temperatura muito baixa, inferior a 10 graus Celsius negativos, os cristais dificilmente se unem uns aos outros para formar flocos. Portanto, raramente neva quando faz muito frio. Mais de 80% das quedas de neve ocorrem quando a temperatura do solo está entre +1 e -5 graus Celsius. Se a temperatura for mais elevada, os flocos se fundem, transformando-se em gotas de chuva. A água pode manter seu estado líquido mesmo que a temperatura seja inferior a 0 graus Celsius. É o que chamamos de estado superresfriado. Dentro de uma nuvem, as gotas podem continuar líquidas até temperaturas próximas a menos de 40 graus negativos. Se encontrarem um cristal de gelo, congelam-se no contato, formando uma camada de gelo. É assim que nascem as partículas de neve redondas e o granizo. O granizo pode provocar estragos consideráveis à agricultura, como também à população, ao gado e às construções. Se observarmos o granizo, por exemplo, e aqui temos o modelo de uma pedra de granizo, é um molde de gesso feito a partir de uma pedra real, que pesava uns 800 gramas e media uns 17 centímetros de diâmetro. Para que essa pedra de granizo se forme dentro de uma nuvem, é necessário que seja mantida em suspensão, ou seja, que flutue dentro da nuvem e que fique lá durante um certo tempo. Quer dizer, uma nuvem não pode formar tal granizo se existirem correntes verticais da ordem de 150 km por hora. E, finalmente, só quando o granizo se tornar suficientemente grande, poderá deixar a nuvem e cair ao solo. As trovoadas se formam dentro das nuvens mais violentas, ou seja, os cúmulos nimbus, quando as correntes verticais são muito fortes. As descargas são rapidamente transportadas por essas correntes e, nesse exato momento, teremos uma diferença de potencial elétrico que se produz entre o cume e a base da nuvem. Essas diferenças de potencial elétrico podem alcançar várias centenas de milhares de volts, o que é considerável. E depois de um tempo, torna-se tão insuportável que um raio será produzido para reduzir essas diferenças de potencial. A cada instante, mais de 2.000 trovoadas estão em atividade no planeta. Na França, elas surgem sobretudo no verão e no outono, já que a Terra e o oceano ficam aquecidos. Elas se desenvolvem em uma atmosfera instável, onde o ar é quente e úmido próximo ao solo e, ao mesmo tempo, frio e seco em altitude. Nos cúmulos nimbus, onde as correntes ascendentes são fortes, ocorrem múltiplas colisões entre as partículas de granizo e cristais de gelo, o que provoca separação e deslocamento de cargas elétricas. Esses deslocamentos de cargas opostas geram as diferenças de potencial que podem causar várias centenas de milhares de volts por metro. As descargas de correntes elétricas podem então produzir-se no centro das nuvens ou entre as nuvens e o solo. As descargas entre as nuvens e o solo surgem geralmente próximas à base das nuvens.
Traços invisíveis transportam fortes cargas elétricas para perto do solo. Traços de conexão vêm ao seu encontro e criam curtos circuitos. O ar alcança mais de 20 mil graus Celsius e torna-se visível. É o raio. Superaquecido, o ar se expande e produz uma onda de choque. É o trovão. Distinguem-se vários tipos de tempestades. As mais comuns, que são de curta duração e impacto limitado, e os sistemas organizados, que podem persistir por muitas horas, estendendo-se por várias centenas de quilômetros e provocando inundações significativas. As temperaturas violentas são caracterizadas pela presença simultânea de correntes ascendentes de ar quente, que formam a nuvem, e de correntes descendentes de ar frio, provocadas pelas precipitações. Ao alcançar o solo, o ar frio se dispersa com violência e produz ventos fortes, que geralmente são tomados por tornados. As nuvens que produzem frequentemente grandes quantidades de água, como ocorre, por exemplo, num quadro de inundação, são alimentadas permanentemente por correntes de ar quente que transportam umidade das baixas para as altas altitudes, e essa umidade se transforma em precipitação. Se não fosse alimentada continuamente pelas correntes de ar quente, a água contida em um cumulonimbus representaria no solo uma camada que não ultrapassaria 1 centímetro. Conhecer o comportamento das nuvens é precioso para permitir que os serviços meteorológicos possam prever melhor o tempo. A meteorologia não pode deixar de ser mundial. Para fazer a previsão, é preciso observar o tempo de todo lugar. É necessário conhecer os parâmetros da atmosfera em todo o globo. Os diferentes meios de observação utilizados atualmente na meteorologia são essencialmente estações terrestres. Existem 10 mil estações no mundo, existem navios no mar e cada vez há mais boias flutuantes instaladas nos oceanos que nos dão informações. Os diferentes parâmetros, como a velocidade e a direção do vento, a pluviometria, a radiação solar ou a umidade, são medidos nas estações de meteorologia e, em seguida, os dados são analisados. São feitas ainda observações em altitude. É preciso conhecer os parâmetros atmosféricos em altitude. Eles nos são fornecidos por radiosondagens. Os balões levam sondas para a atmosfera que enviam informações por rádio às estações no solo e nos permitem ter esses dados. Existem 900 estações de radiosondagens no mundo. As redes de sensores permitem registrar o número e a posição do impacto dos raios. A cada ano, na França, contabiliza-se, em média, mais de 1 milhão deles. E a morte por raio de umas 20 pessoas e 20 mil cabeças de gado. Os dados de pressão, temperatura, umidade, vento e todos os parâmetros atmosféricos são transmitidos para o mundo inteiro por satélites. Existe uma rede mundial de telecomunicação com 3 grandes centros mundiais: Washington, Moscou e Melbourne, e diversos centros regionais, como o de Toulouse, na França. Os
Os satélites meteorológicos completam esses meios de observação e fornecem dados que cobrem o conjunto do planeta. Suas medições, cada vez mais precisas, têm forte influência sobre a qualidade das previsões. É a partir dessas observações disponíveis em cada centro meteorológico que vão ser elaboradas as previsões. Inicialmente é feita a análise dessas observações e, em seguida, a previsão. Essas previsões são em seguida postas à disposição da mídia, do grande público e dos usuários. O estudo das nuvens significa um grande passo para a meteorologia. Ele necessita cada vez mais da organização de campanhas internacionais, pois requer equipamentos caros e de difícil implementação. Aviões carregados de para-raios e de informática, radares que permitam a observação das precipitações e do vento, modelos numéricos que tentem simular o comportamento das nuvens e da atmosfera. O progresso observado nas medições efetuadas a partir de satélites também é importante para o sucesso dessas pesquisas indispensáveis, se quisermos compreender as evoluções futuras do clima de nosso planeta. Hoje é bastante difícil saber como as nuvens reagirão às mudanças climáticas. Se a temperatura da atmosfera aumentar, acompanhando o aumento do gás carbônico, podemos imaginar que mais nuvens se formarão. Mas que tipo de nuvens? Serão as nuvens espessas e baixas que bloquearão parte da radiação solar e impedirão que parte importante dela atinja o solo e, nesse momento, esse tipo de nuvem reduzirá a energia solar que chega ao nível da Terra e causará um efeito oposto ao aquecimento climático? Ou acontecerá o contrário, das nuvens elevadas, as nuvens finas que tendem a aumentar o efeito estufa e, em seguida, com o efeito de uma bola de neve, reforçarão ainda mais o aquecimento e agravarão a situação das condições climáticas? Hoje, nosso conhecimento ainda é insuficiente para responder com certeza a essa pergunta, que é uma das maiores preocupações da pesquisa atual.